Boa noite para você que está conosco aqui agora ao vivo, diretamente do canal PR Emanuel Gonçalves. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje é o último tema dessa série de Domingos Especiais, Domingos de Esperança, e o nosso tema dessa noite é o livramento e a paz. Que você possa sentir a presença de Deus e que Ele possa tocar a sua vida no momento que o pastor abrir a Bíblia e ministrar essa passagem, essa palavra tão poderosa. Feche os seus olhos, vamos agora falar com o nosso Deus. Grandioso, soberano Pai, como é bom, como é um privilégio poder elevar a nossa voz a Ti, e saber que, por tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, o Senhor nos ouve nessa noite. Te peço uma bênção toda especial para aqueles que estão agora conectados conosco e que ainda vão se conectar futuramente, porque esse vídeo vai ficar gravado. Te peço, Senhor, que abençoe o pastor Emanuel também e que ele possa ser usado por Ti nessa noite mais uma vez. Perdoa as nossas faltas, nos aceite em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o livramento e a paz. Olha, eu quero abrir a Bíblia com você aqui no presencial e no online, no capítulo 12 de Apocalipse. Olha aí o grande conflito entre as hostes do bem e as hostes do mal, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Cristo aqui é tipificado em profecia como Miguel, e Satanás, a antiga serpente, o diabo, o enganador de todo mundo, está aqui sendo bem expresso, bem claro, bem explícito, melhor dizendo, na palavra apocalíptica. A Revelação, capítulo 12, verso 7. Eu já li esse texto em um dos episódios anteriores e nós vamos reler agora nesse último episódio. A Bíblia diz assim, Apocalipse 12, verso 7. Eu oro, já orei, eu leio com vocês. Houve peleja no céu. Olha o que é que diz a Bíblia. Miguel, representando aqui Cristo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha para cá, que texto profundo, que texto profético. Nos dias da eternidade, quando se fala em eternidade, podem ser para trás e podem ser para frente. Retrocedamos ou prossigamos. Nos dias da eternidade houve esta guerra entre um anjo criado por Deus perfeito, que aqui chama-se de Satanás, o sedutor de todo mundo, o dragão, a antiga serpente, mais conhecido na Bíblia como Lúcifer. Este anjo, portador de luz, se rebelou contra Deus e os seus anjos. A Bíblia diz que o próprio Miguel, Cristo, pelejou contra este anjo. Quando Miguel aparece na Bíblia, pode ter certeza, ele aparece poucas vezes na Bíblia, a palavra Miguel. O anjo, o arcanjo Miguel, representa Cristo, é o próprio Jesus. Quando ele aparece na Bíblia, pode ter certeza, está em direta luta contra as hostes de Satanás. Então, quando a palavra Miguel aparece, quando o próprio Miguel aparece nas Escrituras, aparece como aquele que está lutando diretamente contra o diabo. Miguel aparece lutando contra Satanás. E a Bíblia diz que ele vence Satanás. Aliás, Deus sempre venceu Satanás. Jesus sempre vence Satanás. E Jesus é poderoso para nos salvar. E ele é Miguel. E ele está para defender os seus filhos. Irmãos, é difícil alguém nos defender.
Não é muito complicado. É complicado a gente receber alguém que nos defende. É mais fácil alguém nos acusar, mas chegar alguém para nos defender é uma coisa muito difícil. Se alguém não te defendeu, no momento que você mais precisou da sua vida, lembre-se, Miguel é o nosso defensor. Ele é o vitorioso, aquele que derrubou Satanás do céu, Lúcifer do céu. E ele defende o seu povo. A Bíblia diz lá em Daniel, né, capítulo 12, ele é Miguel. E ele defende o seu povo. E um dia ele reservou no calendário dele lá no céu, o dia e a hora que vai se levantar do santuário celestial lá no céu para defender o seu povo, para livrar o seu povo, e o seu povo vai ser libertado de uma vez por todas por Miguel, porque ele é o único na terra que nos defende. Essa é a luta entre o bem e o mal. Essa luta foi travada lá na eternidade, lá no céu, e foi transferida aqui para a terra. E Satanás persegue os seguidores de Jesus como se estivesse perseguindo ao próprio Cristo. Quando o diabo persegue você, ele está perseguindo Jesus. Quando o diabo persegue a igreja, ele está perseguindo Jesus. Quando o diabo persegue o povo verdadeiro, ele está perseguindo Jesus. Mas esse conflito, meus irmãos, graças a Deus, essa guerra, essa controvérsia entre o bem e o mal vai terminar. E o livramento ocorrerá quando o povo de Deus estiver sob a maior das grandes perseguições. O povo de Deus. Os justos, por exemplo, quando Jesus voltar, vai ser a libertação do povo de Deus. Miguel vai sair do trono lá do Santíssimo, do santuário celestial, e ele virá com poder e grande glória, com todos os seus anjos. Confere? A Bíblia diz isso. Ele virá, só que ele não vai pisar aqui na terra. Jesus vai se colocar nas nuvens com os seus anjos é que descerão, haverá ressurreição. Olha, vai ser um evento mais espetacular de todos os acontecimentos que já existiram, desde que o homem é homem, desde que mulher é mulher, desde que o mundo é mundo. Será o maior espetáculo já visto, nunca visto por mortais. E os justos, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os justos vão, os que estiverem mortos, ressuscitar. Eu chamo essa ressurreição de ressurreição geral, ou ressurreição clássica. Se você for lá para a Bíblia, no capítulo 5, não está no slide, no capítulo 5, versos 28 em diante do livro de João, o Evangelho de João, você tem um texto, esse texto está aqui na minha memória, é um texto que eu guardo no meu coração, na minha mente. Esse texto diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que praticaram o bem ressuscitarão para a vida. Me dá mais volume aqui, Rogério, pelo menos aqui para eu me escutar direito. Aí você controla no OBS. Então é o seguinte: os que praticaram o bem vão ressuscitar para a vida eterna. Os que praticaram o bem, os justos. E os justos e os injustos que não praticaram bem, aí a própria Bíblia diz, os próprios lábios de Jesus falaram e João registrou lá, né? Em João 5, 28 e em diante. Os que praticaram mal vão ser condenados. Então nós vemos aí uma clássica ressurreição. Ressurreição para os justos e ressurreição para os injustos. Essa aí, para os justos, se chama a ressurreição geral, ressurreição para aqueles que se salvarem, para aqueles que obedeceram a palavra de Deus, que pela graça de Deus eles aceitaram a Jesus e praticaram a vontade de Jesus. Então esses justos ressuscitarão na primeira ressurreição. João 5, 28 fala da
primeira ressurreição, que é a ressurreição clássica para os justos. Os ímpios ou injustos, que não são aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição, eles só vão ressuscitar quando, gente? De acordo com Apocalipse capítulo 20, os injustos só vão ressuscitar depois dos 1000 anos, segundo o que diz o vidente de Pátimos, o apóstolo João, em Apocalipse 20. Então é o seguinte, nós hoje estamos esperando a segunda vinda de Jesus, ok? A segunda vinda de Cristo, ela é real. Vai acontecer, minha igreja. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Deu até para rimar. Ele vem com poder e grande glória. Repito, nós não sabemos o dia e a hora. Ele aparece nos céus, haverá um terremoto. Haverá uma linda ressurreição. Haverá a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, quem vai estar nessa primeira ressurreição? Quem vai estar nessa primeira ressurreição? Todo o grupo de justos, aqueles justos que morreram em Cristo. Quem diz isso é o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, ok? Jesus aparece nas nuvens, quem está morto é justo, ressuscita na primeira ressurreição. Quem está morto e não é justo, continua morto e só vai ressuscitar depois dos 1000 anos. Isso mesmo, porque haverá um intervalo entre a segunda vinda de Cristo e a terceira vinda de Jesus. Eu estou confundindo vocês? Estou não, né? Olha, houve a primeira vinda de Cristo, ele veio, mataram Jesus, ele morreu, foi sepultado na sexta-feira, ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, né? E ele ficou 40 dias com os apóstolos, no 40º dia com os apóstolos, ele ascendeu para o Pai. De lá para cá já faz aproximadamente 2023 anos e nada de Jesus voltar com poder e grande glória. Essa foi a sua primeira vinda a esta terra. Estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Confere comigo, posso continuar? Está seguindo o meu raciocínio? Estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, que será um acontecimento cataclísmico, um acontecimento real, um acontecimento geral, um acontecimento universal, um acontecimento pessoal. Todos vão contemplar Jesus. Estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Quando ele aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, haverá a primeira ressurreição. Só ressuscitam nessa primeira ressurreição todos os justos que morreram em Cristo. A segunda ressurreição fica para depois dos 1000 anos. Quando os 1000 anos vão começar? A partir do momento que Jesus voltar e levar o seu povo para morar no céu durante esse período. Então há um intervalo entre a segunda vinda de Cristo e a terceira vinda de Jesus. Quando vai acontecer a terceira vinda de Cristo? Depois dos 1000 anos. Estão comigo? Beleza? Então, quando agora vem, Jesus volta nas nuvens dos céus, todos os justos subirão com ele para desfrutar a eternidade. E os ímpios vão deixar de existir. Tá certo? Então, Cristo, ele garantiu a todos os seus discípulos que foi preparar um lugar para nós. Lembram de João capítulo 14? Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele disse que na casa do seu pai há muitos cômodos, há muitos aposentos. E ele foi preparar para você, meu irmão, que está aqui na igreja da Posse presencialmente. Para você, minha irmã, que está também nos assistindo através do YouTube, do Facebook e do Instagram. Então, ele foi preparar lugar para você, um aposento para mim. E a linguagem humana, de acordo com o santo apóstolo para os gentios, o apóstolo Paulo, ela é incapaz de descrever a recompensa dos justos. Ele disse assim, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem passou na mente dos seres humanos o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então Deus preparou algo singular, ímpar, maravilhoso para aqueles que estarão na eternidade. Essa linguagem é incapaz de descrever a recompensa. Somente aqueles que virem a conhecerão de verdade. Nenhuma mente finita como é a nossa mente é capaz de compreender a glória do nosso Pai Celestial, a glória do nosso Espírito Santo, a glória do nosso Salvador Jesus Cristo, a glória do paraíso que Deus preparou para cada um de nós. Eu quero refletir com vocês algo sobre esse grande conflito entre o bem e o mal. Então, o grande conflito, meu irmão, minha irmã, entre o bem e o mal, ele não foi provocado por Deus. Vocês conhecem a história do anjo rebelde. Foi provocado pelo anjo rebelde. Então, Deus fez todo o possível para resgatar a humanidade das garras de Satanás. Ele enviou o quê? O maior tesouro do céu. O que foi que Deus fez? Enviou o maior tesouro do céu. Quem é o maior tesouro do céu? O seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E nos salvar, gente, de uma maldição terrível, a maldição do pecado. Então, Deus, Ele fez isso. Ele só tinha um filho. Por falar nisso, tem gente que só tem um filho. Você daria o seu único filho, para morrer no lugar de pessoas que não estão nem aí com você? Foi exatamente isso que Deus fez. Ele só tinha um filho e enviou esse filho como missionário. O maior de todos os missionários. Ele desceu para a terra. Ele veio aqui para morrer no nosso lugar. Deixou, porém, Deus algo muito interessante, que às vezes nós não compreendemos com a nossa mente finita, que é o poder de escolher. Chama-se livre-arbítrio. Às vezes a gente fica pensando, mas por que Deus nos deu esse negócio de livre-arbítrio, né? Às vezes a gente até reclama com Deus. Não era melhor a gente ser forçado, né, a ser salvo? Né? Não é assim. Deus, Ele não trata os seres humanos como os seres humanos tratam as máquinas. Tem um computador. Eu quero que o computador trabalhe para mim do jeito que eu quero. Então eu dou o enter, eu faço, aperto no botão e ele trabalha para mim. Então ele é forçado a fazer o que eu quero. Deus não criou os seres humanos como os seres humanos criam as máquinas. Nós fomos idealizados, nós fomos projetados por uma mente infinita, perfeita, para obedecer por amor. Então Ele nos deu a cada um de nós o próprio poder de escolher o caminho. E interessante, muitos acreditam no destino, né? Você sabe que o destino, quem traça é você, sou eu, somos nós. A nossa escolha determinará o nosso destino. E qual o próprio destino que nos aguarda? Ou a gente serve a Deus e é salvo, ou a gente segue os passos do anjo mau, do inimigo de nossas almas, e a gente se perde. E aí, vai encarar? O que é que você vai escolher? Você tem o poder de escolher xingar Deus ou amar a Deus, obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Você não tem obrigação, entre aspas, né? Entre aspas, de ser salvo. Ah, se eu fosse obrigado a ser salvo, eu gostaria de ser obrigado, mas não podemos. A gente tem que entrar na mesma sintonia e no sincronismo da eternidade. Deus proporcionou essa harmonia para nós, essa salvação, para a gente escolher, para a gente ter prazer em fazer a vontade dEle.
Então, esse grande conflito gira em torno de adoração, irmãos. E a gente tem que escolher, ou a gente adora a Deus, ou a gente adora ao inimigo de Deus. Não, no caminho do grande conflito, entre o bem e o mal, não existe esse negócio de ficar no meio, não é? Em cima do muro. Tem dois caminhos, ou é o caminho do bem, ou é o caminho do mal, caminho estreito ou caminho largo. De um lado nós temos Deus, do lado do contrário, Satanás. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou o dragão, né? Que todos os dias tenta nos amedrontar com as suas tentações, tenta nos destruir com as suas artimanhas, com os seus engodos. Nós temos que tomar uma decisão, e esse grande conflito que termina hoje, eu queria que terminasse hoje, né? Termina a série hoje. Hoje, esse grande conflito gira em torno de adorar ao verdadeiro Deus e o respeito a seus mandamentos, às suas regras, às suas leis imutáveis, e a rebelião contra Ele, manifestada na desobediência, infelizmente, à sua palavra. O destino eterno, meus irmãos, de cada pessoa irá depender de quê? Da escolha que fizer hoje. Você sabe se amanhã você vai acordar? Quantos aqui têm a certeza? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Josi está aqui. E você que está no online pode até responder. Josi, quantos anos você tem? Não, mulher não gosta de responder isso, né? Mas presta atenção, antes de você responder, olha a pergunta que eu estou fazendo a você. Quantos anos você tem? Não responda. Quantos anos você tem? Eu pergunto para você que está me assistindo, quantos anos você tem de vida? Eu não estou perguntando a sua idade. Eu estou perguntando quantos anos você terá a partir de hoje. Você garante que você viverá daqui a 20 anos? A 30 anos? Você garante que você vai acordar quando dormir hoje? Que dia é hoje, gente? 23, já a primeira parte do dia 24. Você garante que vai acordar vivo? Claro, né? Você garante que vai continuar vivo durante alguns dias? Então, se você não garante, meu irmão, minha irmã, é melhor você tomar uma decisão ao lado do bem. Decida, e o destino depende dessa sua decisão. O seu destino depende da sua escolha. E a sua escolha deve ser hoje, a melhor de todas. E sabe qual é a minha escolha? Eu já escolhi. Escolhi servir Jesus. Você escolheu servir Jesus? Irmãos, haverá uma perseguição que nós não imaginamos. Da perseguição haverá também, em seguida, um livramento. Você estudou comigo sobre capítulos 11, capítulos 10, capítulos 12, capítulos 13 de Apocalipse. Nós falamos de uma besta que surge na França, a própria França. Nós falamos da besta que surge do mar, o catolicismo, o sistema papal. Nós falamos da besta que surge da terra, os Estados Unidos da América. Pode relembrar assistindo os programas anteriores. Você que você perdeu, está lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, pr.emanuel.gonçalves. Nós falamos do capítulo 13 propriamente de Apocalipse, sobre as duas bestas do mar e da terra. Essas duas bestas vão obrigar a humanidade a obedecer à lei humana e não à lei divina. E quem não quiser receber a sua marca, nós falamos em programas anteriores que são leis dominicais, leis de perseguição. Quem não obedecer à sua lei, a lei humana, quem não quiser receber a sua marca, vai ser perseguido e morto. E olha só, imposição de observâncias de um domingo ou sábado falso
não é? Que é o falso sábado, o domingo cristão, que muitos dizem que é o domingo, o dia do Senhor, será imposto pelas bestas de Apocalipse 13, a guarda do domingo. E quem não quiser guardar o domingo, já estudamos sobre isso, não vou chover no molhado. Vou te deixar com água na boca, é só voltar aos capítulos anteriores dessa série e confirmar lá. E se alguém não quiser obedecer às leis humanas, vai ser perseguido, vai ser retaliado, não é? Vai ser perseguido, e essa perseguição aumentará a intensidade. O povo de Deus, alguns vão estar em celas durante a perseguição, não é? Durante esse momento, vão estar presos, outros vão estar em florestas, vão estar sendo perseguidos, vão estar nos lugares mais distantes da terra, outros nas montanhas. O povo de Deus vai suplicar pela proteção divina. O povo de Deus vai mergulhar em uma das maiores e inéditas angústias que nunca houve, desde que houve mundo nesse planeta, nação. A angústia que a Bíblia chama de a angústia de Jacó. O povo de Deus vai mergulhar nesta angústia e vai ficar pensando: meu Deus, quando o Senhor vai nos libertar? A angústia vai ser grande. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: alguns acontecimentos ocorrerão antes de Cristo voltar. Um dos são decretos de morte, decretos dominicais, a perseguição, as pragas do capítulo 16 de Apocalipse vão cair sobre a terra. Pasmem, somente os filhos de Deus não sofrerão as pragas, porque os filhos de Deus serão selados em suas frontes com o seu selo. Nós estudamos que o selo de Deus é uma fação do selo do diabo, a marca da besta, né? Nós aprendemos isso um dia de domingo desse aí, na nossa série. E quem não tiver o selo de Deus em sua fronte, vai ter a marca da besta em sua fronte e em sua mão direita. Então o povo de Deus vai suplicar por misericórdia, mas não vai morrer, porque quando a porta da graça se fechar, o detalhe, a porta da graça vai se fechar antes, é outro acontecimento que ocorrerá antes da vinda de Cristo. A porta da graça se fecha, e quando a porta da graça se fechar, antes da vinda de Jesus, quem se salvou não se perde mais, e quem se perdeu não se salva mais. Então não tem essa de ficar esperando pela volta de Jesus para poder se salvar, não, para poder se arrepender. Porque se a gente tiver de ser salvo e de se arrepender, o dia e a hora é agora. Você precisa tomar essa decisão e escolher se arrepender e fazer a vontade de Papai do Céu hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Porta da graça se fecha, Jesus diz lá no céu: está feito, está pronto para descer. O Espírito Santo se retira da terra, não haverá mais intercessor para dizer ao coração do pecador: pecador, se arrependa e venha a mim. Não, o Espírito Santo vai se retirar da terra. A porta da graça se fechou. Cristo está pronto para descer. O Espírito Santo está saindo da terra. E o povo de Deus está nessa terra ainda, sendo perseguido, mas não vai morrer. Pastor, as pragas vão cair. O povo de Deus não será acometido por tais flagelos. O povo de Deus vai mergulhar numa angústia, mas a angústia não é porque eles vão morrer. A angústia é simplesmente o fato de estarem pensando: será que existe algum pecado que eu não confessei? Será que existe algo que estou em falta com Deus? E o povo de Deus, nesses lugares mais distantes da terra, estarão em oração, suplicando perdão, suplicando a proteção, suplicando a justiça de Jeová, suplicando que Ele volte logo para nos libertar. Homens armados,
Tem gente que não acredita nisso não. E ficam pensando assim, e os direitos humanos? Será que haverá perseguição mesmo? Haverá, meu irmão, você acredite ou não. Assim como Cristo vai voltar, vai ou não vai? Ele vem ou não vem? E a gente tem que ir para perto dele, não tem? Então ele vem e a gente vai com ele. Ele vem para nos libertar deste mundo mau. Então a perseguição, ela é tão real como a volta de Jesus. Esse negócio de decreto dominical, decreto de morte é tão real como a volta de Jesus. Quem não quer acreditar nisso é porque quer viver a comodidade, quer viver no mimimi da vida, quer viver gozando das coisas boas desta terra e não quer. Eu não estou dizendo que a gente não deve gozar das coisas boas da terra. Claro que a gente deve aproveitar, a gente não pode aproveitar das coisas ruins desta terra, mas a gente tem que ter responsabilidade. A gente precisa colocar a mão na consciência e ficar entendendo o seguinte: Jesus está voltando, o que é que eu estou fazendo para ir para lá com Ele? Jesus está prestes a vir, e o que é que a minha vida, como é que a minha vida está diante dos acontecimentos deste planeta? Você tem alguma dúvida que estamos no tempo do fim? Sim ou não? Gente, mortes, tragédias, terremotos, os sinais de Mateus capítulo 24 estão se intensificando a cada dia que passa, e a gente assiste no jornal e às vezes a gente é indiferente e a gente diz, é normal. Normal nada, uma cebola, que normal? Pai contra filho, filho contra pai, já tinha sido profetizado por Jesus isso? Isso é normal? Homem namorando com homem, mulher namorando com mulher, isso é normal? Isso é profecia bíblica. Nos últimos dias, a Bíblia diz, nos últimos dias seriam tempos difíceis. Os homens seriam arrogantes, jactanciosos, inimigos de Deus, do bem, amigos dos prazeres. Nós estamos vivendo nos últimos dias, eu não tenho dúvida. Muitas pessoas querem nos calar e querem que a gente aceite goela abaixo as imoralidades que eles têm praticado. Não vamos nos calar, porque a Bíblia é real, verdadeira, ela é imutável, não vai mudar. E Jesus disse que vai voltar e vai pagar o preço daqueles que precisam, daqueles que estão fazendo da própria palavra de Deus o que eles desejam. Tem gente por aí dizendo que estão fazendo uma Bíblia, não sei se já foi feita essa Bíblia, tirando textos que reprovem a sua imoralidade. Existe um ai para esse tipo de pessoas. Deus tem misericórdia, Deus ama essas pessoas errantes, mas existe um ai no livro do Apocalipse para essas pessoas que querem viver o comodismo, viver a sua vida dissoluta, viver a sua vida imoral e não querem fazer a vontade de Papai do Céu. Sabe qual é o ai? Aquele que acrescentar algo da profecia deste livro. Deus diz, eu acrescentarei os 7 flagelos descritos no livro do Apocalipse, capítulo 16. Existe um ai também para aqueles que tirarem alguma coisa da profecia. E o ai é assim, e aqueles que tirarem alguma palavra, algum mandamento, algo da profecia, Deus tirará a árvore da vida, o rio puro da vida e a vida eterna destas pessoas. Que Deus zangadão, que Deus é esse? Você ainda está nessa época, pastor Emanuel, do Deus do Antigo Testamento? Só lembrando para você que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e o Deus dos nossos dias, do século 21. O mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, vai destruir os céus e a terra com a sua palavra. Assim como ele construiu, ele vai destruir para depois recriar novamente. É o mesmo Deus.
Deus, Ele ama o pecador, ama ou não ama? Com todas as suas forças, mas também Ele odeia o pecado com todas as suas forças. Meu irmão, certo é certo, errado é errado. Assim diz o Senhor, não o seu pastor, não o seu líder religioso. E a gente tem que estudar a palavra e colocá-la em prática. E a palavra de Deus nos diz que haverá perseguição, haverá destruição e haverá salvação em contrapartida. No momento mais extremo do planeta Terra, Deus vai intervir. Multidões de pessoas, mas pessoas que não quiseram obedecer a palavra de Deus, estarão prestes a se lançar sobre suas presas, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. As multidões iradas serão detidas. Sabe? É Deus que vai intervir. O povo de Deus ouvirá uma voz convidando todos, olhem para cima. Isso vai estar bem pertinho da volta de Jesus. O povo de Deus está sendo perseguido, aí de repente o povo de Deus olha para cima porque escuta uma voz. Olhem para cima. O povo de Deus olha para os céus. E quando o povo de Deus olha para os céus, o povo de Deus verá a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Isso está para acontecer, minha querida igreja. Reconhecerão todos os salvos as marcas da sua humilhação. Jesus está aparecendo nos céus. Mas eu quero dizer para vocês que há ressurreição geral, como eu falei, que é a ressurreição clássica, a primeira e a segunda ressurreições. Essas são as ressurreições gerais. Essas são as ressurreições clássicas. Quando essas ressurreições vão acontecer? Quando Jesus voltar, Jesus vai ressuscitar aqueles seres humanos, desde os tempos de Adão, aqueles que se salvaram, eles vão ressuscitar. Os apóstolos, os patriarcas, os profetas, os discípulos, eles vão ressuscitar na primeira ressurreição, porque Apocalipse 20 diz que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira. Então, essa primeira ressurreição, ela está neste pacote chamado ressurreições clássicas ou gerais. A segunda ressurreição, os que estiverem nesse bloco, os ímpios, só os perdidos, eles vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Conferiu? Perfeito? Até aí tudo bem? Essas são as ressurreições clássicas ou gerais. A primeira vai acontecer, né, por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda, da segunda vinda de Cristo. A segunda ressurreição vai acontecer por ocasião da terceira vinda de Cristo. Ou seja, depois dos 1000 anos. Até aí tudo bem? Tudo bem? Só que tem um detalhe. Daniel capítulo 12 bate direitinho com Apocalipse capítulo 1, verso 7. Daniel capítulo 12 diz que Miguel vai se levantar. Quando é que Miguel vai se levantar? O que é que Miguel está fazendo hoje? Lá no santíssimo lugar do santuário celestial. O que é que Miguel está fazendo hoje? Vamos terminar o culto? Vamos? Tenho 10 minutos para terminar. Vamos lá. Quando Miguel vai se levantar? Lá do santuário. Eu não sei o dia. E não sei a hora. Mas o capítulo 12 de Daniel, verso 1, diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que tempo é esse aqui? Tempo do fim. No finalzinho do tempo do fim. No finalzinho do tempo do fim, para quem estudou comigo em um capítulo de um episódio desta série, sobre os 1260 anos de perseguição, aprendeu direitinho quando o tempo do fim começou. Em 1700,
1798, quando terminaram os 1260 anos literais, que começaram no ano 538, com o decreto do imperador romano Justiniano, dizendo que a Igreja Católica era a mãe de todas as demais igrejas e que todas as igrejas deveriam ser suas filhas. Isso foi Justiniano, um imperador pagão romano, colocando poder para os cléros, né? O clero melhor, os papas. E o papa começou a ter esse poder desde 538 até 1798. No ano de 1798 começa o tempo do fim, de acordo com a profecia. Então Miguel aqui, ele vai se levantar no fim do tempo do fim. O tempo do fim começou quando? Em 1798. E quando será o fim do tempo do fim? Bem pertinho de Jesus voltar. Bem pertinho de Jesus voltar, Miguel se levanta de seu trono lá no céu, que está intercedendo por nós desde 1844. A propósito, o que aconteceu em 1844? Simplesmente Jesus, o Filho do Homem, sai do lugar santo, lá do santuário celestial, e vai para o lugar santíssimo do santuário celestial, até onde está o ancião de dias, chamado de Deus, o nosso Pai celestial. Então, desde 1844, Jesus, ele intercede por nós. Então nós aprendemos que aí nós temos a primeira fase do juízo divino, que é o juízo pré-advento, ou seja, antes de Jesus, nós estamos vivenciando um julgamento. E esse julgamento é muito importante para todos os seres humanos que estão vivos. Hoje, nós estamos sendo julgados desde 1844. Miguel se levantou, ou vai se levantar antes. Olha só o que vai acontecer. Jesus se levanta para descer sobre nuvens dos céus. E sabe o que vai acontecer? O povo de Deus, que morreu de 1844 até a vinda de Jesus, vai ressuscitar em uma ressurreição que nós chamamos, que Daniel deixa claro no verso 2. Leia comigo, capítulo Daniel, capítulo 12, verso 2. Diz lá a Bíblia: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Sabe o que é isso aqui? É uma ressurreição, não é clássica. Essa ressurreição aqui de Daniel, capítulo 12, verso 2, é uma ressurreição especial para dois grupos de pessoas. Para dois grupos de pessoas distintas. Os que morreram na mensagem do advento, de 1844 até Miguel se levantar, e os ímpios que foram inimigos número 1 de Jesus Cristo e dos filhos de Jesus. Quem ressuscitará na ressurreição especial, que será antes da primeira ressurreição? Não confunda uma ressurreição com a outra. Essa ressurreição especial, ela vai acontecer antes da primeira ressurreição. Por quê, pastor? Muito bem, Apocalipse 1:7. O que é que diz Apocalipse 1:7? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? Eu pergunto, João aqui está se referindo à volta de Jesus, sim ou não? Sim. Mas o mesmo João que escreveu esse texto, escreveu também o capítulo 20 de Apocalipse. Antes, ele escreveu 1. Todo olho vai ver, até aqueles que mataram Jesus vão ver a segunda vinda de Jesus. Está se referindo à segunda vinda de Jesus, o capítulo 1, verso 7. Ele será visível a vinda de Jesus, todo olho vai ver. Até aqueles que mataram Jesus vão ver a segunda vinda de Jesus. Aqui não está se referindo à terceira vinda de Jesus, aqui está se referindo à segunda. Logo, por que esses ímpios vão ressuscitar? Quem são esses ímpios? Uma classe especial. Não são todos os ímpios, porque o próprio Apocalipse capítulo 20 diz que haverá a segunda ressurreição. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira. A segunda é para todos os ímpios de todas as eras.
Desde o primeiro mortal pecador, que não se arrependeu, até o último. Então, aqui está dizendo, está confirmando o que Daniel, centenas de anos antes, havia profetizado. Duas classes vão ressuscitar nessa ressurreição especial. Para resumir, os justos que morreram na mensagem do advento, aqueles que morreram de 1854 até o tempo do fim, no finalzinho, até Jesus voltando. E os ímpios que mataram Jesus. Olha aí, esses ímpios que traspassaram Jesus, quem são eles? Pilatos, Herodes, né? Caifás, Anás, todos aqueles que blasfemaram dele, que mataram Jesus. Essa classe especial vai ressuscitar antes da primeira ressurreição para contemplar Jesus, que eles tanto zombaram, que Jesus não estava falando besteira, que Jesus era um bêbado, que Jesus era o Beelzebu. Eles vão ressuscitar para assistir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se aproximando com poder e grande glória. Se você tem um ente querido que morreu, talvez eu esteja falando para alguém que morreu para alguém que perdeu o ente querido que morreu essa semana, eu digo para você uma coisa: você vai ver esse alguém, você vai contemplar essa pessoa. Assim como eu tenho certeza que eu vou ver a minha filha, que morreu no ano de 2012, vítima de um linfoma, um câncer, com 15 anos de idade. Ela não resistiu e hoje ela não está entre nós. Ela repousa o sono dos justos. Ela descansa no Senhor. Vocês estão vendo a foto dela? Se puder projetar para o pessoal, Rogério. A Ana Emanuele, ela descansou no dia 2 de março de 2012. E ela deixou um espaço enorme no meu coração e no coração da minha família. Você sabe o que é perder um ente querido? Perder um pai, perder uma mãe, perder um irmão, perder uma irmã. Alguns sabem o que isso significa, mas vocês sabem o que significa perder um filho, uma filha? Não é natural. As pessoas dizem que é natural a gente sepultar os nossos ancestrais. Não é natural. Muito menos sepultar os nossos descendentes. A morte vai ser erradicada de uma vez por todas pela volta de Jesus. Jesus vai aparecer no céu, minha querida igreja, com poder e grande glória, para acabar com a morte, o sofrimento, o luto e a dor, definitivamente. Ele vem para acabar com tudo que não presta, e eu creio nisso de todo o meu coração. Jesus vai dizer: está feito. Alguns acontecimentos vão ocorrer, e um deles vai ser essa ressurreição. Os justos que obedeceram a voz de Deus, a palavra de Deus, que morreram de 1854 até Jesus voltar, ressuscitarão e vão bater palmas, sabe para quem? Eles ressuscitam por pouco tempo, olham para o céu e veem Jesus nas nuvens, e nesse instante há um grande terremoto, e através desse terremoto, todos os justos de todos os tempos ressuscitam. Essa é a primeira ressurreição, e os que já ressuscitaram na ressurreição especial vão aplaudir, vão bater palmas, quando veem aqueles apóstolos, aqueles heróis da fé, ressuscitando na primeira ressurreição. Jesus aparece naquela nuvem. Os ímpios que estiverem vivos por ocasião dessa vinda, segunda vinda, vão olhar e não vão aguentar, e vão pedir para que as montanhas caiam sobre eles, e eles vão morrer. Aqueles que ressuscitaram ímpios na ressurreição especial, ressuscitam e morrem de novo. Ou seja, Pilatos, Herodes, Caifás, Anás, etc e tal, né? Eles ressuscitam, já morreram uma vez, ressuscitam e morrem a segunda vez. E depois dos 1000 anos, gente, o que é que vai acontecer? Morrem terceira vez.
Mas eu quero falar para vocês de esperança. E a volta de Jesus é a nossa eterna esperança. Jesus está para chegar. Ele vem com poder e grande glória. E eu quero terminar falando para você que você precisa tomar a sua decisão hoje. Precisa fazer a sua escolha. O livre-arbítrio que Papai do Céu proporcionou para você foi esse: escolha a vida para que você viva. Está aí, ó. Escolha a vida para que você viva. Escolha viver com Jesus. A vitória já está garantida. Deus deseja você ao seu lado na eternidade. Você crê nisso? Você crê que Jesus vai rasgar esse céu e vai te dar a vida eterna? Eu creio. Você crê? Quantos no chat pode escrever? Eu acredito. Ora vem, Senhor Jesus. Quantos essa noite estão aqui nesta igreja e podem dizer comigo: Senhor Jesus? Repita comigo: eu creio na volta do Senhor. Então, muito obrigado. Jesus vem. Quando aparecer no céu, os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós, os vivos, se estivermos naquele momento vivos, justos, seremos trasladados antes, transformados em fechar e abrir de olhos, e vamos arrebatados ser para o encontro com Ele nas nuvens, e para sempre estaremos com Ele. Amém? Para sempre estaremos com o Senhor Jesus. Se você acredita, se você quer escolher servir a Jesus hoje e até o seu coração parar de bater, eu li, como disse o grande evangelista americano Billy Graham, eu li o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e fui até o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Eu fui até o último versículo. E sabe o que é que diz lá? Tudo vai acabar bem. Jesus está vindo. Nós já sabemos o final. Que lindo, né? E o final é: nós estaremos para sempre com Ele. Enquanto você ouve essa linda canção, eu vou pedir para que você, que está no online, possa, aí onde você estiver, possa dizer, possa escrever: Senhor Jesus, Maranata, vem logo, porque eu creio na sublime esperança. E você que está aqui, se você quiser, no finalzinho, você vai ficar em pé e vai acreditar nessas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Enquanto você ouve, você pode ficar em pé, dizendo: Senhor, eu creio, ora vem. Faça isso agora, enquanto você ouve. Eu vejo o mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a
esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é a esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. Essa é a nossa esperança de um dia encontrar nossos queridos que se foram por causa da morte, da dor, da miséria, do sofrimento. Essa é a nossa esperança, principalmente de encontrar o nosso Senhor e Rei. Então, você já escolheu servir a Jesus? Esse é o momento. Não desista. Persista. Não desanime. Não chute o balde. Estamos nos últimos dias, nos últimos instantes desta terra. E logo, muito breve, Jesus estará dizendo no céu: está feito. Está na hora de eu ir buscar os meus amados. Preparemo-nos, minha querida igreja, para encontrar o nosso Senhor e Rei.